Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui apresentar mais um vídeo para vocês referente ao PET 2, semana 1, que trata do assunto de distância entre dois pontos. Distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos é o primeiro conceito aprendido e um dos mais importantes na geometria analítica, considerando que outros conceitos dessa área derivam da ideia de distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos depende do lugar geométrico em que esses pontos estão localizados. Se eles estão no plano cartesiano ou se eles estão em uma reta. A distância entre dois pontos em uma reta, se dois pontos estão em uma reta, a distância é dada pelo módulo da diferença entre eles. Por exemplo, a distância de A até B é só você pegar e calcular o módulo de x menos x0. Esse x seria, no caso, um valor, por exemplo, 4, e o x0, 6. Aí era só você fazer 4 menos 6. E aplicar o módulo, você iria saber qual seria a distância. No nosso dia a dia, a gente usa a distância entre pontos através da rota desenvolvida pelo GPS. É uma aplicação prática do conceito de distância entre dois pontos. Por exemplo, para calcular qual a distância em quilômetros do ponto A até o ponto B, é utilizado na tecnologia a distância entre pontos. Um exemplo, imagine a seguinte situação. Em uma viagem, quando estamos passando por uma rodovia, temos algumas placas que marcam o quilômetro ou posição em que estamos naquele instante. Em um instante inicial, passamos pela placa quilômetro 12. Depois de algum tempo, a gente passou pela placa do quilômetro 68. Para sabermos qual a quantidade que andamos, é preciso a gente considerar a distância de dois pontos, e as duas placas são quilômetro 12 e quilômetro 68. Desse modo, calculamos o módulo da diferença, que a gente viu anteriormente, entre esses dois pontos para calcular a distância percorrida. Assim, é só a gente pegar 68 menos 12 e encontrar o valor. Ou então também a gente pode calcular pelo módulo 12 menos 68. Porque quando a gente está calculando o módulo, o valor negativo é desconsiderado. A gente encontra o mesmo valor. Aí, 12 menos 68, módulo disso, é a mesma coisa do módulo de 68 menos 12. Isso dá 56 quilômetros. Então, percorreu 56 quilômetros. Agora a gente vai ver a distância entre dois pontos no plano cartesiano, que é o assunto que mais trata no PET de vocês. Para determinar a distância entre dois pontos do plano cartesiano, é necessário realizar uma análise tanto no sentido dos eixos das abscissas, quanto no eixo das ordenadas. Por exemplo, a gente calcular a distância de A até B. O interessante é a gente montar um triângulo retângulo, que aí a gente consegue aplicar Pitágoras e a gente consegue encontrar a distância entre dois pontos mais facilmente. A configuração é de um triângulo retângulo, de modo que podemos usar o teorema de Pitágoras, que foi o que eu disse anteriormente. Observe que a distância entre dois pontos é a hipotenusa formada hipotenusa do triângulo formado. Por exemplo, a hipotenusa aqui, a gente sabe que essa parte vermelha aqui, a hipotenusa ela vai sempre estar oposta ao ângulo reto. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. O oposto a ele é a distância AB. Isso é a hipotenusa. O ângulo reto de 90 graus, o oposto a ele é a hipotenusa, que é o AB. Assim, basta a gente fazer. AB ao quadrado é igual a AC ao quadrado mais BC ao quadrado. Isso aqui a gente está só aplicando Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma dos quadrados dos catetos. A gente tem aqui a hipotenusa ao quadrado, que é AB, que é igual à soma de AC ao quadrado mais BC. A gente tem que AC, se a gente calcular a distância de A até C, a gente viu que para calcular a distância em uma reta, é só a gente fazer o módulo da diferença, então é x de B menos x de A.
x de b menos x de a ao quadrado, mais a mesma coisa da distância de BC. Y de... Aqui só tem um errinho aqui, ó. Aqui, no caso, é y de a e aqui é y de b. Então, y de b menos y de a ao quadrado, porque o BC está ao quadrado. Depois, como aqui o AB está elevado ao quadrado, basta a gente extrair a raiz e a gente encontra qual que seria a distância de A até B. A distância de A até B é dada por essa fórmula. Ela é apresentada no PET de vocês também. Como o comprimento do segmento AB é justamente a distância entre os pontos A e B, concluímos que distância de A a B é igual a raiz quadrada de x de b menos x de a ao quadrado, mais y de b menos y de a ao quadrado. Agora a gente vai ver um exemplo. Determina a distância entre os pontos A, 1 e 4, e B, 3 e 8. Então, a gente vai jogar na fórmula que a distância de AB é igual a raiz quadrada de x de b menos x de a ao quadrado, mais y de b menos y de a ao quadrado. A gente tem que o x de b, aqui o b, quando a gente tem um ponto, por exemplo, o b, que aqui é 3 e 8, a coordenada, a primeira coordenada vai ser o que representa x e a segunda vai ser o que representa y. Mesma coisa aqui, o x de a vai valer 1 e o y de a vai valer 4. Aqui o x de b vai valer 3 e o y de b vai valer 8. Então, x de b, 3, menos x de a, 1, mais y de b, que é 8, menos y de a, que é 4. A gente resolve primeiro o que está no parênteses, 3 menos 1, que dá 2, 2 elevado ao quadrado, mais 8 menos 4, que dá 4, e eleva ao quadrado também. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, que dá 4. 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4, que é 16. Então, 16 mais 4 vai dar 20. Isso tem que estar na raiz. A gente pode parar aqui. Distância de A a B é igual a raiz de 20. Mas para deixar a coisa mais simplificada, a gente pode colocar o 20 como 5 vezes 4. O 4 a gente pode colocar como 2 ao quadrado. Como está uma multiplicação dentro da raiz, a gente pode, como esse termo está elevado ao quadrado, a gente pode tirar ele da raiz. A gente pode cortar esse 2 com o 2 aqui que está no expoente da raiz. Então, vai ficar 2 raiz de 5. Caso vocês tenham dúvidas de como faz essas transformações, vocês podem perguntar, ou então também aconselhar vocês já deixaram o resultado que é raiz de 20. É isso. Obrigado.